Decisiva do Campeonato Carioca. Cícero Melo chega aqui no Sport Center. Olá, fã de esportes. O Campeonato Carioca terá a última rodada, 11ª, da Taça Guanabara, neste final de semana, quando estarão sendo definidos os 4 semifinalistas da competição e também o campeão, virtualmente, já é o Flamengo, líder da Taça Guanabara com 24 pontos ganhos e um saldo de 19 gols. O Flamengo será campeão da Taça Guanabara neste sábado, jogando contra a equipe do Madureira no Maracanã às 4 horas da tarde, porque pode ser campeão até com derrota, já que o saldo de gols do Flamengo é muito alto, 19 gols. O Flamengo vai ser campeão ganhando, empatando ou até perdendo. E o Flamengo está bem próximo de oficializar mais um reforço, o Léo Ortiz. Até que enfim, hein? A longa novela pelo zagueiro está por detalhes agora e resta apenas a assinatura do contrato. A pendência financeira foi resolvida e a única questão agora é quando o atleta vai se apresentar no Ninho do Urubu. O Red Bull Bragantino quer contar com o defensor para os duelos contra o Botafogo, que é na próxima quarta-feira e no dia 13 de março, pela terceira fase da Conmebol Libertadores. Existia ainda aquele medo do Flamengo, se poderia depois contar com o atleta ou não, como poderia resolver esse problema. O Flamengo conversou com a CBF, o aval está dado. Então, o Flamengo agora vai poder colocar o Léo Ortiz para jogar a Conmebol Libertadores a partir do dia 1º de abril, André. A corda vai esticando. Eu acho que demorou um pouco mais do que a gente imaginava, o próprio Flamengo e certamente o Léo. Essa situação em que ele deixou claro que queria jogar no Flamengo, as pessoas do Red Bull Bragantino sabiam da vontade dele, ele continuou agindo e atuando profissionalmente, o Flamengo esperando, aí a corda puxa, estica daqui, o Red Bull Bragantino não tem obrigação de fazer favor a ninguém, nem de dar presente para um clube que ele considera adversário, concorrente, e de fato é. Mas as coisas normalmente acontecem assim. Eu achei só que demorou um pouco mais, mas tudo bem. Esse problema teórico, né, em relação à utilização do Léo Ortiz pelo Flamengo precisa ser esclarecido mesmo. O Flamengo não poderia correr riscos e se há autorização para tal, não há problema nenhum, né? É uma situação resolvida às claras diante de todo mundo, mesmo porque seria muito ruim, principalmente para o Léo Ortiz, né? Ele seria o principal prejudicado. Imagina, né? Ficar sem uma Libertadores quando ele estava. Estar em 2 clubes na Libertadores. Finalizar nosso vídeo, galera. Léo Ortiz, enfim, a novela chegando ao fim. Flamengo e Red Bull Bragantino chegaram num acordo financeiro. O Flamengo vai pagar ao Red Bull Bragantino pelo zagueiro Léo Ortiz 7 milhões de euros, mais 1 milhão de euros em metas. Metas essas através de títulos, como o Flamengo fez com Everton Cebolinha, com Benfica, fez com Vinha recentemente. Flamengo sendo campeão, o Red Bull Bragantino bate essa meta, o jogador bate essa meta e o Red Bull Bragantino ele recebe esse 1 milhão aí através de metas. Ou seja, a operação pode chegar a 8 milhões de euros, dá mais de 40 milhões de reais. O Red Bull Bragantino foi incansável nessa e conseguiu o valor que tanto desejava. O jogador que tinha direito a 25% da operação abriu mão, tá? Porque ele tem um desejo absurdo de jogar no Flamengo, sempre deixou isso aí muito claro. Mas, Vene, o que falta agora? Já chegaram no acordo, tempo de contrato, tudo certo. O que falta para o Flamengo anunciar? A questão é, o Red Bull Bragantino está pedindo, está querendo que o Léo Ortiz jogue contra o Botafogo pela terceira fase da Libertadores da América. Mas, Vene, se ele jogar pela terceira fase da Libertadores da América, ele pode jogar pelo Flamengo na Libertadores? Sim, porque seria na fase de grupos. E o jogador ele pode ser transferido, tá? Pode mudar de time, pode jogar por uma outra equipe quando chega à fase de grupos. Não tem nenhum problema, o Flamengo poderia escrevê-lo. Então, agora é questão de tempo. Uma fonte minha do Flamengo, um dirigente do Flamengo, disse: Vene, o pior já passou. Tá? Agora é esse ajuste aí em relação a entrar em campo ou não contra o Botafogo. Uma negociação extremamente difícil, mas o Flamengo está muito próximo de atender a mais um pedido técnico Tite. Está fechado. O Flamengo firmou o negócio com o Bragantino, 7 milhões de euros em 2 parcelas, mais 1,5 de bonificação. Pode chegar a 8,5, o acordo está firmado. O Bragantino, aí eu vou ter que colar aqui, porque eu não consegui decorar, Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas de Futebol. Diz que tem uma brecha nesse regulamento que dá para inscrever o Léo Ortiz no Flamengo até
o dia 19 de abril, que é no caso de rescisão por mútuo acordo, encerramento de contrato especial de trabalho, inclusive empréstimo, ou cessão temporária. Então o Bragantino está falando assim, ó Flamengo, deixa esse cara aqui comigo, pelo menos até eu entrar na fase de grupos, que ele é muito importante para o meu time. E aí, do outro lado, o jurídico do Flamengo, eu imagino, esteja avaliando o seguinte, tá, eu deixo, e depois eu não consigo inscrever, espero até o meio do ano. Ou eu inscrevo e lá na frente vão achar um outro anexo falando assim, ih, mas o Léo Ortiz não podia ter jogado aqui não. E aí? Essa é a pergunta que eu iria fazer, né? Jogando essa prévia da Libertadores, vai poder jogar pelo Flamengo? Se puder, acho que o Flamengo já esperou tanto, não seria mais... Mas ele já jogou contra o Águilas. Já jogou Libertadores contra o Águilas. Então... As 2 partidas contra o Águilas. Não, mas aí muda a fase, né? É uma nova inscrição para a fase de grupos. Aí poderia entrar. A questão, eu acho que ela está mais no regulamento de transferência mesmo, entre clubes. Sim, mas aí se o Léo for inscrito pelo Flamengo e o Flamengo vai emprestá-lo para o Bragantino para ele fazer essa partida? Não, é isso que o Bragantino está dizendo. A janela, só para a gente esclarecer, né? A janela fecha no dia 7 de março, oficialmente. A janela para inscrição de jogadores no Brasil. O Bragantino está dizendo que esse regulamento que eu li aqui, esse nomezinho pequenininho, tem uma brecha que fala que em casos específicos essa inscrição pode ser feita Qual é lá a até especificidade 19 de abril. que estamos tratando? Eu vou ler para você, porque eu não consegui traduzir com palavras simples. A rescisão por mútuo acordo ou encerramento do contrato especial de trabalho desportivo, inclusive por empréstimo, com o clube anterior, ou a cessão temporária, ocorrido entre 1 de abril e 19 de abril, sendo que, nesses casos, a solicitação de transferência deve ser concluída até o dia 19 de abril.